Olá, hoje nós recebemos aqui uma visita ilustre, Jesse Padilha, esta mulher que passou por Rondonópolis e fez uma história maravilhosa e vocês vão conhecer um pedacinho disso tudo. Jesse, olá. Olá, Walter, bom dia, sempre muito bom encontrar você, até porque lembro de tantas coisas boas que passamos juntos aqui, nessa nossa Rondonópolis. Jesse, em Rondonópolis você foi apresentadora de TV, você foi colunista. Foi. Nós vamos falando um pouquinho de tudo isso. Você foi educadora. Num período que as pessoas nem falavam inglês, você chegou com seu inglês na ponta da língua, essa voz encantadora. Como foi exatamente essa moça que chegou aqui tão jovem, recém-casada? Exato. Vocês viram que ele é meu amigo, né? Esse menino eu carrego no coração, tá tatuado aqui. Como foi? Na verdade, viemos para cá, Walter, porque meu primeiro marido, agrônomo formado, queria estar mexendo a massa, como a gente diz, né? Viemos para Rondonópolis. Naquela época, Rondonópolis abria um campo maravilhoso da área agrícola. E ele, agrônomo, inserido nesse contexto felicíssimo. Eu um pouco recuando, porque é claro, saí de Curitiba, as coisas já mais ou menos organizadas por lá, começamos a vida aqui. E aqui fiquei 32 anos. Minhas 3 filhas nasceram aqui, tenho uma história deliciosa em Rondonópolis. Jéssica, você é uma pessoa que tem o carisma e onde você chega você tem uma legião de amigos. Eu acho que quando você veio para Rondonópolis, na época você deixou uma legião de amigos em Curitiba. Felizmente, e quando você foi para Curitiba, você deixou uma legião de amigos aqui em Rondonópolis. Da onde vem essa... Tem um pouco de espiritualidade nesse carisma todo? Walter, é difícil a gente se autoanalisar, né? Não sei, pode ser que tenha um pouquinho, mas tem um pouquinho também, é claro, da minha família, né? A minha mãe também era muito comunicativa, a minha mãe também tinha essa facilidade. Meu pai, hoje com 90 anos, e é isso que me trouxe aqui. Então, Walter, essa facilidade, porque eu gosto muito de gente, de estar com as pessoas. Talvez isso é que tenha me dado essa facilidade que você diz de fazer amigos, mas isso é uma coisa que acredito que é de família. Com muito orgulho. Você vem de Curitiba, onde é o modelo de cidade no Brasil. Onde tudo funciona, a tecnologia, a projeção de Curitiba é uma coisa que nos encanta muito e dá orgulho de ser brasileiro, vendo que Curitiba funciona. Quando você chega em Rondonópolis, que é a segunda cidade sua de coração, sem dúvida, você acha que Rondonópolis cresceu? Tem um movimento aí de crescimento? Walter, eu sempre me surpreendo com Rondonópolis, sempre que eu venho, eu demorei muito tempo a retornar a Rondonópolis e eu estive aqui agora em janeiro e venho essa semana. É a olhos vistos o progresso dessa cidade. Como sempre, desde que eu cheguei aqui em 1976 para hoje, e tenho assim muito orgulho de ter participado em parte, ter feito parte desse desenvolvimento que o Centro-Oeste como um todo teve nessa época e ainda está tendo. Quando eu falo em Rondonópolis hoje, em Curitiba, eu não preciso mais tentar dizer onde é e o que é. As pessoas já conhecem Rondonópolis. Rondonópolis já despontou no cenário nacional com muita tranquilidade. E isso me dá um orgulho, porque eu tenho filhas matogrossenses, tenho filhas rondonopolitanas e, como você disse, Rondonópolis está aqui. Eu também sou rondonopolitana com orgulho, gente. Amo essa terra infinitamente. Jéssica, como a gente está falando para a internet tem essa força de atravessar fronteiras, fala um pouquinho dos hotéis por onde você passou, porque você teve todo esse trabalho hoteleiro, sim, em spa e tudo, que a sua competência profissional e o teu inglês na ponta da língua te levou. Na verdade é isso, o Walter falou que eu exerci algumas coisas ao longo da minha vida e com certeza, uma grande escola foi ter trabalhado aqui em um grande hotel de 4 estrelas, eu nem sei se eu posso lembrar o nome, mas enfim, Novotel Rondonópolis, e vocês se lembram muito bem. O Novotel pertence a uma rede hoteleira francesa,
A Accor especialíssima nesse quesito, e isso foi uma escola para mim. Quando eu saí daqui e optei por também trabalhar no spa em São Paulo, porque o meu currículo falou mais alto, porque eu tinha essa experiência. Então, assim, a hotelaria, e por conta de falar inglês, como o Walter bem lembrou, esse meu conhecimento, essa minha experiência nasceu aqui. E isso, sem dúvida, me deu bagagem lá fora. Você saiu de Curitiba, veio para Rondonópolis. Quando você chegou em Curitiba, você levou um pouquinho desse Mato Grosso. Existiu alguma barreira? Você encontrou alguma dificuldade? Ou você estava exatamente no lugar certo, no momento certo, quando você chegou em Curitiba? Eu cheguei em Curitiba, na verdade, por conta de ter a família e alguns amigos lá, eu me senti Sempre novamente... manteve o contato. Isso, eu me senti acolhida, né? Mas assim, com a ampliação do meu liame de amigos, aí isso ficou muito mais tranquilo. Eu tenho um grupo de amigos lá que são os irmãos que nós escolhemos, né? Os nossos amigos. Então, você colocou isso no começo e eu faço questão de relembrar. Com certeza, os grandes amigos que deixei aqui, eu continuo com essas amizades. Ter me afastado, não me desligaram deles, são amigos de verdade, a seu exemplo. Enfim, os de lá também formam a sustentação da Jéssica em Curitiba novamente. Essa é a grande verdade. Jéssica, eu tenho que apimentar um pouquinho a nossa conversa. Os curitibanos, vamos dar um nome, o Moro, por exemplo, ficou bem mesmo aí, uma situação que a gente assistiu, todo mundo assistiu, que é essa coisa da Lava Jato. Sim. Como ficou Curitiba com esse movimento todo? Só fez parte do judiciário ou a população também estava bem consciente de que aquele momento Curitiba estava para o mundo como nunca esteve? Não, todos estavam muito conscientes de que Curitiba falava para o mundo uma linguagem diferente. Uma linguagem de luta, de briga contra a corrupção, enfim, a história da Lava Jato não precisa eu relembrar. Mas enfim, quando o Moro, de repente, de juiz federal subiu para ministro de Estado, todo mundo até se assustou. Porque a população não queria que o Moro ficasse lá? Ficasse lá. Isso me pareceu bastante claro, uma vez que ele não se mostrava uma pessoa com tendências políticas. Um ministro de Estado é uma função política, sem dúvida. E, de repente, ele acabou optando por fazer parte desse novo governo. E, infelizmente, as coisas aconteceram como todo mundo está sabendo. Quando ele retorna para Curitiba, sem dúvida, deixou um saborzinho amargo. Uma certa tristeza. Uma certa tristeza de não ter percebido que ele não concluiu aquilo que ele foi fazer lá. Exatamente. Era o que a gente esperava. A gente, quando eu coloco, não só nós curitibanos, sim, né? Mas o Brasil inteiro. O Moro é ainda, de repente, ainda um pouco nublada, mas é uma figura internacional. Exatamente. Né? Então, quando Curitiba exportou essa figura fantástica, era essa figura fantástica que a gente tinha a necessidade de continuar ver brilhando lá fora, lá em Brasília. E, de repente, isso não ocorreu. Confesso que percebi até nas nossas discussões, ali nos nossos encontros com os amigos, uma certa decepção. E ainda aguardamos o desenrolar de tudo isso para ver aonde ele errou, porque ele era intocável. E até onde pode melhorar. Melhorar, né? Exatamente. Ele era praticamente intocável, era o super-homem para resolver. A biografia perfeita. Perfeito. Como ele mesmo se definiu, né? Enfim, e ficou um gostinho amargo mesmo. Será? O que aconteceu no meio do caminho, né? Enfim. Se você tem a sua filha que mora na Espanha, a sim, Silvia, que é linda, quero mandar um beijo aqui grande para ela. Como você acredita que ela viveu o período da pandemia, porque primeiro chegou lá antes de chegar para nós? Como ela viveu esses dias de pandemia na sua crise? Na verdade, na Europa começou muito mais cedo do que aqui, e lá as pessoas têm uma conscientização maior. Então, aquilo que o primeiro-ministro vinha à televisão e cobrava, eles imediatamente respondiam, ou quer dizer,
obedeciam, entre aspas. Eles estavam conscientes de que aquilo estava acontecendo de uma forma tão inusitada e tão nociva que eles precisavam seguir alguma orientação. E isso foi o que ela mesma me dizia. A gente falava praticamente diariamente, porque imagine eu aqui, que ainda não tinha começado toda essa confusão, e ela lá na Espanha já com muitos casos, Walter. Então assim, ela dizia, não, aqui nós somos obrigados sem dúvida a ficar em casa. E o primeiro-ministro fala quase diariamente. Ela ficou 62 dias sem sair de casa. 62 dias. É claro que foram orientados a princípio para comprarem suprimentos e permanecerem em casa. Aqueles que saíam tinham que levar um comprovante de residência para que ficasse claro que ele não ia se ausentar mais de que 1 quilômetro da sua casa e que estava saindo por necessidade, sim. Fora isso, era multado. Então, as coisas, percebo, lá foram levadas muito mais a sério. E dessa maneira, hoje já estão sem, né? Guardando as devidas proporções de tamanho de país, mas sem dúvida, temos que respeitar. Essa é a história. Gersi, que dica que você deixa aqui para as pessoas do nosso Brasil? Porque eu não acredito na ignorância do povo brasileiro, eu acredito talvez na má informação. Tem gente dizendo para o povo sair, tem gente dizendo para o povo ficar. Eu não estou falando só dos nossos políticos, não. Nós estamos falando de vários outros meios. A gente tem várias siglas aí, que eu não quero citar nenhuma, mas tentando fazer um movimento, até fez o movimento, sim, de que era para o povo ir para a rua. E o nosso presidente colocou uma frase muito triste no início, que era a gripezinha, e muita gente falou dessa gripezinha, e hoje até as tribos indígenas estão pagando por isso. Como você vê isso? O que você deixaria de mensagem para o povo brasileiro? Walter, cada um consegue passar para o outro, não seria até uma mensagem, aquilo que está sentindo. Veja, o que a gente tem que entender é que estamos num momento totalmente inusitado para todo mundo. Tudo isso é diferente, é novo para todos. Infelizmente até para os cientistas que estão procurando uma forma, uma vacina, ou o que cura, o que não cura. Muitas opiniões, conversas científicas ou não. E isso, Walter, de uma certa forma, bombardeia as nossas ideias, porque nem nós temos consciência de o que realmente estamos passando e o que realmente devemos fazer. Vamos tomar o vermífugo? Não vamos? Enfim, não precisa repetir que vocês todos estão acompanhando na mídia. Mas assim, o que eu quero dizer? Temos que pensar em nós? Temos, mas temos que pensar no todo. Quando eu penso em mim, eu estou pensando no Walter, eu estou pensando na minha filha, eu estou pensando no meu pai que tem 90 anos, eu estou pensando nos meus alunos que ficaram em casa. A minha mensagem, se é que eu tenho essa condição, e quem sabe até humildemente dizendo, pensar em si, pensando no outro. E é dessa maneira que a gente vai conseguir vencer essa questão. Se você passou por Rondonópolis e você pertenceu a várias siglas aqui. Você foi do Rotary, vamos lá. Fui do Você Rotary. Pertenceu ao grupo das mulheres, Sim, que na época tinha mulheres todas rotarianas, essas exatamente. rotarianas. Isso. Você pertencia a tudo que era solidário. Você participou de várias coisas. Lembra um pouquinho dessas parcerias. Olha, o que a gente percebe, eu que hoje moro numa grande cidade e morei muito tempo aqui, grande cidade em número de pessoas, porque uma cidade se faz grande com seu povo, é ou não é? Eu quero dizer que a proporção de viver numa cidade do interior é uma proporção, quero dizer, o aconchego das pessoas. E isso a gente conseguia ver muito mais em Rondonópolis. Quer dizer, as ações da Avroc, as ações dos Rotaries Clubes, porque em Rondonópolis há mais de um, todos focando a solidariedade, exatamente, mas, por exemplo, a Avroc, o Rotary, o Lions, quando essas entidades se reúnem, sempre é em prol de alguém. Isso... Deixa eu fazer uma ressalva. Pode fazer. Nos anos 80, quase 90, a gente tinha aqui em Rondonópolis a família Maggi, que
tanto colaborou Sem com o dúvida. município, você esteve perto, a gente tem uma grande amiga que é a Fátima Maggi. Sim, que saudade. É um ser humano maravilhoso, Beijo, um Fátima. grande beijo para Fátima. E naquele período se tinha festa da soja, se juntava político com os empresários. Naquele período, Rondonópolis estava faiscando dinheiro. E era agricultura, era pecuária, mas ainda nós éramos quermécia. Era todo mundo se juntando em prol de alguma coisa e não tinha sigla. Era o povo com Verdade. todo o seu movimento. Fala um pouquinho disso que você viveu tão bem, Jéssica. Então, exatamente, Walter. Lá atrás, eu me lembro que juntavam-se os 3 Rotaries, a gente tinha o restaurante do Rotary na Expo Sul, tá lembrado? Então, assim, todo mundo se juntava numa causa única. Não tinha o fulano que era o presidente do Rotary, ele estava servindo mesa. O vice-presidente estava lavando prato, a esposa dele estava cortando tomate ou cebola. Todo mundo se unia numa causa solidária. Isso era muito bonito. Eu acho que isso serve de exemplo. Estou falando do Rotary, gente, porque foi no Rotary que eu participei mais ativamente, entende? Outras entidades filantrópicas também têm grandes nomes, mas eu digo assim, e grandes feitos. Sim. E esse é um grande exemplo, que eu acho que é um exemplo que a gente tem que seguir nesse momento da pandemia. Esquecer Rotary, Lions, siglas partidárias, seja lá o que for, e de repente voltarmos para nós, primeiro nós, por isso a máscara, é ou não é? Para que eu possa proteger você, Valtinho, e você vai me proteger, e assim é. Então essa lição das mãos dadas de solidariedade, onde a gente percebe que isso é o que alavanca, a gente tem tido N exemplos na televisão, e podemos trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso Rondonópolis, para dentro da nossa Curitiba, para dentro do nosso país e para o mundo, para que nesse momento não tem o A, não tem o B, não tem o C. Todos estamos no mesmo barco. E o mar está revolto, hein? E eu quero dizer que a pandemia, Jéssica, vê se você concorda comigo, a pandemia ela veio de cima para baixo. A pandemia ela veio de uma forma como uma nuvem que aonde ela molhou, matou. Vamos pensar assim, não escolheu preto, nem pobre, nem gay, nem gente rica, nem gente... Não, ela igualou o ser humano. Ela veio destruindo de dentro para fora. Sim. E a gente vê todo mundo chorando e a gente sabe onde vai dar isso. Vai vir muita tristeza pela frente, não só hoje, mas no amanhã. É diferente do HIV quando apareceu, é diferente do Ebola quando apareceu, porque tinha uma tribo ali. A pandemia veio, eu acho que ela veio para nos renovar. Nós ainda vamos chorar tudo o que tiver que chorar, nós ainda vamos perder os que a gente tiver que perder, mas lá na frente, assim, o olhar para isso, você acha que nós vamos sair mais humanizado? Eu espero que sim, porque o preço está sendo alto, gente. Estamos perdendo amigos, estamos perdendo pessoas especiais, estamos perdendo pessoas, até porque não é meu amigo, não é por isso, mas perder amigos, perder pessoas da família, isso é bastante doloroso e todo mundo sabe disso, não precisamos aqui medir a dor de ninguém. Então, por que estamos perdendo algo? Isso poderá nos ensinar. E a gente espera isso, Walter. De alguma maneira o universo teve que parar, foi o universo, tudo parou. E algumas coisas positivas de toda esse terremoto, vamos dizer, de situações, está ficando. A poluição diminuiu, os animais... É até interessante a gente analisar isso e acompanhar essas informações, mas, dolorido ou não, ficará sempre uma lição de que é importante pensar no coletivo, é importante pensar na natureza, é importante pensar de que maneira a gente pode agir numa situação adversa. Nós, comentei isso com você ontem, Walter, nem no pior pesadelo poderíamos imaginar dentro de um filme de ficção científica. Parece que a gente está dentro desse filme. Não parece real, não parece real. E a gente tem que viver essa realidade sinistra na qual estamos inseridos. No início a gente achou que era alguma cena de filme americano. Depois a gente achou aí que poderia ter uma ligação com a praga do Egito. Depois a gente foi achando tanta coisa que hoje em dia a gente não acha mais nada. Eu só nunca achei, Jéssica,
que aí a gente ia chegar numa pandemia na velocidade da internet. Para mim, que a pandemia e a velocidade da internet estão iguais. Nós, seres humanos, somos muito fracos do tamanho que a modernidade nos trouxe da pandemia. Você acha que foi um testezinho que alguém brincou com a gente, foi lá e mandou isso? Ou você acha que a evolução do ser humano não tinha um mínimo de anticorpos para lidar com essa situação? Eu acredito que tenha necessariamente que deixar uma lição. Não é possível que isso seja tão complicante. A gente está falando só em pessoas. A questão é mais ampla. Ela abalou a economia, enfim, tantas coisas. Felizmente o agro não parou, né, gente? Essa região é fundamentalmente e as pessoas precisam comer. Precisam, né, exatamente. Mas pela amplidão, eu acho que não estávamos, e isso já está mostrado, né? Não estávamos preparados para enfrentar tamanha situação. Não adianta, não tem como você dizer, eu estava preparado para isso. Você pode se prevenir para uma gripe, você se alimenta melhor, você toma vitamina C, enfim. Mas, de repente, estamos ainda, infelizmente, no escuro diante dessa situação. E, na verdade, a gente não sabe a sequela disso. Sequela, tudo, o que vai sobrar. O que vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Eu quero fazer um bate-bola com você por causa do nosso tempo, tá? Tá bom. Filhos. As minhas filhas maravilhosas, 3 rondonopolitanas fantásticas, uma publicitária e hoje verteu para um outro lado, que ela está trabalhando com terapia ayurvédica, uma criaturinha fantástica. Silvia, arquiteta, fazendo uma pós-graduação internacional e talvez se torne espanhola. E a Juliana, minha mais nova, hoje formada em Educação Física e também advogada. Então veja, gurizada cresceu e já se encaminhou. Netos. 2 netas lindas, uma de 15 e outra de 18. Claro, né, Valtinho? Eu ia dizer que não são lindas? Maria Eduarda e Maria Luísa. E como está o coração da Jessi? O coração da Jessi está muito bem, claro, sempre esteve bem. Ele está, como eu falo, livre como um pássaro. E essa liberdade pode, de uma forma ou outra, ser positiva. Para mim, sempre foi positiva. Jessi, as mulheres, na grande maioria, não falam idade, mas eu sei que você não tem problema com isso. Não tem. Qual a sua idade e da onde vem esse jeito de ser essa pessoa iluminada com essa cara sempre jovem? Você é meu amigo, queridão. Eu tenho 67 anos completados agora em abril. E eu acho assim, até porque quando eu falo da idade, eu fico muito sossegada, porque não tem como voltar e eu não quero adiantar. Mas é o que eu tenho e é o que eu sou. Geneticamente, eu tenho essa facilidade, como eu já disse, de me relacionar com as pessoas, de fazer amigos, e é isso que me dá esse gás, pode ter certeza. Jessi, você tem vontade de enfiar a mão na cara de uma pessoa quando? A mentira, a traição é bem complicado. Isso não é mérito meu, acho que todo mundo, né? E você chora quando? Eu choro quando eu vejo desamor, quando eu vejo, mais uma vez, traição mesmo, alguma outra coisa, mas o desamor, ele é desrespeito, também me faz chorar, só isso. Mas choro pouco. Gosto muito mais de chorar de alegria, viu, gente? E você pede perdão? Peço com muita facilidade. Pedir um perdão, né? Não, é gostoso, é muito, e perdoo também, gente, perdoo com muita facilidade, acho que é até mais gostoso perdoar, porque fica uma sensação bem suave. Gente, falei com a Jessi, que é um ser humano incrível. Eu vou abrir meu coração aqui e vou dizer para vocês que é uma coisa que nós temos em segredo nós dois. Jessi foi para Curitiba no momento que a gente ficou tão juntinho, e naquele momento especial nós somos gente um para o outro. Nós falamos coisas que talvez a gente não falaria nem para irmão. Te amo, Jessi, um beijo grande para você. E você sabe que se a nossa amizade era mais ou menos, naqueles dias foi primordial. Te desejo sucesso e você não sabe o bem que você me faz te ver tão bem assim. Muito obrigado por ter vindo e nosso agente hoje foi mais do que especial.
Um brinde à vida, Jéssica. Um brinde à vida, Walter. Te amo imenso. Deus te proteja. Sucesso.